Um jogo decidido nas substituições e, cara, como o futebol pode ser cruel, né? Eu não imagino como é que os belgas estão se sentindo agora, que os caras têm basicamente o melhor goleiro do mundo, em geral, né? E aí o cara lesiona e por conta disso tu toma o teu gol que te elimina da Copa. A Bélgica, eles conseguiram se aguentar por bastante tempo ali, né, cara? Eles fizeram um jogo defensivo, é verdade, mas estavam conseguindo levar isso pra prorrogação. Vai saber o que ia acontecer, né? Mas aí o goleiro entra, cara, e eu não sei se foi falta de confiança, confiança demais, se ele entrou gelado, né? Vamos ver o que ele vai falar. Mas o Lammens, que fez uma temporada tão boa pelo Manchester United, o cara dá um rebote que não existe, assim. Numa Copa do Mundo, quarta de final, é um negócio completamente incompatível, assim. E um rebote que a gente imagina que o Courtois não daria, né? A gente imagina que o Courtois estando ali, esse gol não teria acabado 2-1. E enquanto isso, a Espanha tem um cara que é, assim, é inacreditável quanto que ele fede a gol, né? O Merino, ele tem uma estrela absurda, cara. Não é de hoje, né? Mas agora nessa Copa do Mundo, ele decidiu oitavas de final contra Portugal e quartas de final contra a Bélgica, dois jogos dificílimos pra Espanha fazer gol, entrando no finalzinho, metendo dois gols ali, cara. Depois eu vou contar mais pra vocês, porque eu tava assistindo com narração em espanhol, né? E os caras estavam o tempo todo falando do Merino. Desde o começo do jogo eles falavam do Merino. E aí o cara foi lá e resolveu. É inacreditável. Cara, pra essa partida, o Luiz de la Fuente tirou o Pedri do time, né? A Copa do Pedri é um negócio complexo. Ele não faz uma boa Copa, pegou um banco. E pra mim, de forma merecida, assim, né? E eu sou fãzíssimo do Pedri, tá? Acho ele um craque da pelota, mas ele não tá legal. E no final das contas, essa é mais uma substituição, né? Uma alteração aí que acaba gerando impacto direto no jogo. Aqui a gente tem o Yamal, cara. O Yamal também, a Copa dele não é fantástica. Hoje ele tentou muito, cara. Ele tentou muito. Algumas vezes melhor, algumas pior. Mas em geral ele estava participando muito do jogo, estava causando um caos ali pela defesa da Bélgica, de uma maneira que eles estavam marcando com o De Kuyper, só que o Doku fazendo basicamente um trabalho quase de segundo lateral por muitas vezes, porque eles tinham que dobrar a marcação em cima do Yamal. Então o Doku voltando todo o tempo para marcar. Só que o Doku tem a velocidade e a força para marcar jogador, mas ele não tem o conhecimento defensivo. Então o que ele tomou de baile do Yamal várias vezes foi brincadeira. Nesse lance aqui logo no começo o Yamal dá dois giros para cima dele. Depois tem essa que o Yamal consegue finalizar de fora da área, a bola passa muito perto. Ele tava tentando. Dani Olmo, eu acho que ele faz uma Copa um pouco subestimada porque ele não tem metido gol nem nada, mas ele tem conseguido ocupar tão bem os espaços para a Espanha, cara. Ele é tão bom nesses toquinhos de primeira, nesses toquinhos de letra, abrindo assim o jogo, conectando rapidamente com seus companheiros ali. Acho que fez uma boa partida, nada fantástico, brilhante, né? E aí depois da pausa vem o gol do Fabian, que é uma bela jogada aqui da Espanha por aquele lado do Doku e do De Kuyper, né? Em que o Doku não conseguiu acompanhar, porque o Pedrito Porro toca pro Yamal, que o Yamal faz uma enfiada de bola. Simples, né, para o Pedro, aliás, assim, maravilhosa, mas nada muito complexo, uma enfiada aqui bacana. E o Jeremy Doku, ele alcança o Pedrito Porro, mas ele não consegue parar, né? Então acho que na marcação ali, ele fez o seu papel, mas aí quando chega no momento de tu ser o cara que trava, né, tu ser o defensor ali que para realmente a jogada, ele acabou não conseguindo, mesmo sendo um cara bem mais rápido que o Pedro Porro, creio eu, né? Aí o Pedro Porro bota para o Dani Olmo, olha o Dani Olmo aqui buscando espaço livre, né? Se movimentando muito bem dentro da área. O Dani finaliza e aí o Courtois pega do jeito que dava e a bola dá um rebote ali, não bem pra frente dele, né? Um pouquinho pro lado, mas chega o Fabian Ruiz livre e empurra pro gol, passando a bola por debaixo das pernas do Castanhe. Esse aqui é um lance complexo porque no final das contas a Bélgica tomou dois gols semelhantes de certa maneira, né? Mas eu acho que as duas falhas não se comparam muito, né? Enquanto a do Lammens, que a gente vai falar depois, foi uma falha bizonha, a do Courtois não considero que seja uma falha, cara. A bola, primeiro, que foi uma finalização muito mais de perto do que a do Pau Cubarsí depois a fazer, né? Foi uma finalização forte, com curva, com a bola saindo do goleiro, né? Não era fácil pegar isso aqui, ele meio que pegou do jeito que deu. Então ele não conseguiu fazer aquela empurrada de bola pro lado assim. E aí é evidente, né? Em situações de rebote, geralmente os atacantes estão mais ligados do que os defensores, né? E o Fabian Ruiz, que ganhou a titularidade no lugar do Pedro e acabou fazendo valer, metendo esse golzinho aí, abrindo o placar para a Espanha. Ó, mais uma que o Yamal tava bem, ó. Ele pegou, deu uma croquetita aqui, passou pro Jeremy Doku. O Jeremy Doku, o jogo inteiro correndo atrás do Yamal, sem conseguir parar ele na maior parte das vezes, né? Aí aqui o Doku parou ele na falta, na verdade. O Yamal cobra a falta no cantinho, o Courtois vai pegar, né? Aqui o juizão Michael Oliver marcando o Dani Olmo, belo lance. Mas tu pode ver, a Espanha, cara, eu acho que esse jogo aqui teve algumas semelhanças com o jogo da França contra o Marrocos, porque a Bélgica jogou muito pouco, cara. A Bélgica praticamente não conseguia sair, né? E a Espanha controlava tanto na parte ofensiva quanto
Na hora que a Bélgica tentava sair um contra-ataque, cara, eles não estavam conseguindo se conectar, eles estavam muito mal tecnicamente. O De Bruyne, né, o Van Aken, o Decatelere, eles estavam errando lançamento, errando passe, aí um dava um passe nas costas do outro, eles não estavam se entendendo, tava horrível, né, o contra-ataque da Bélgica. Aqui mais uma do Yamal, ó. Essa aqui é uma que ele recebe. Cara, o bicho é muito diferente, né? Ele já recebe. No que ele domina, ele já bota na frente, já mata o Jeremy Doku e manda pro gol aqui e acaba finalizando pra fora, né? Mas eles estavam bem, cara. Acho que esse aqui era o melhor momento da Espanha na partida. Né? Eles estavam criando devagarinho, estavam chegando, e a mal bastante participativo, e a Bélgica sem conseguir passar do meio campo quase. E aí quando eles passam, gol da Bélgica. Né? Realmente, assim, o futebol puniu a Espanha de uma maneira. Porque eles não tomaram gol nessa Copa do Mundo, até o jogo contra a Bélgica, não foi à toa, né? Foi porque praticamente todos os jogos eles não deram espaço para o adversário jogar. E aqui basicamente era a mesma coisa, só que a Bélgica numa descida eles foram muito bem. Né? Juntou uns 3 belgas safados aqui. O De Bruyne acaba fazendo uma bola. O De Bruyne não foi bem nessa partida, achei ele lento, né? Mas pelo menos umas 2 bolas enfiadas magníficas ele conseguiu. Uma delas é essa aqui, né? Ele consegue dar de primeira aqui pro Castanhe, que manda o cruzamento, e aí o Pau Cubarsí deu uma moscada, o Decatelere chegou antes. O Decatelere acabou crescendo, né? Nesse mata-mata, meteu 3 gols e uma assistência nos últimos 2 jogos, é isso, né? É isso. E acabou metendo aqui de cabeça sem chances pro Unai Simon. A bola estava muito perto, não estava impedido. E detalhe que o Castanho deu essa assistência todo ensanguentado com o nariz ali cheio de sangue. O bicho tava... Parecia que tinha acabado de sair de uma briga de bar, né? E foi direto pra dar assistência pro Decatelere. Assim, por merecimento, é o famoso merecimento que não existe no futebol. A Bélgica não merecia meter esse gol aqui não, né? Mas foi uma bela jogada dos caras. E aí foram pro intervalo dessa maneira. Quando chega pro segundo tempo, basicamente só dá a Espanha. E a Bélgica já estava defendendo no primeiro, no segundo ela defende mais ainda. Não sei qual era o plano deles, mas claramente os contra-ataques não estavam funcionando direito. E acho que eles estavam mais preocupados em não tomar o segundo do que tentar fazer um. Né? Aqui mais uma vez o Yamal finaliza uma bola que bate em alguém, no Mechele, né? Mechele. E vai pra fora ali. Aqui uma bela chegada da Bélgica, na verdade, foi aquela que eu falei, a segunda enfiada do De Bruyne, né? Ele tabela com o Jeremy Doku aqui, enfia a bola e acaba sobrando com o De Kuyper. O De Kuyper cai na perna boa dele, na canhota, cara. E o goleiro tá meio caído ainda, ó. Ele poderia ter feito esse gol de repente ou pelo menos mandado na direção do gol, mas ele manda pra fora, né? Acaba finalizando, perdendo uma grande chance, ele percebeu, né? Que foi uma grande chance. Aqui entrou Ferran Torres e Pedri, né? Mas no final das contas, as substituições desse momento que foram mais impactantes foram essas aqui da Bélgica. Porque saiu o Trossard, que fez uma grande Copa, mas hoje não fez um grande jogo. E principalmente saiu o De Kuyper, lateral esquerdo, pra entrar os 6. Né, que é um farsante, um canalha, porque o nome dele é 6, mas ele joga com a 18. E esse 6, assim que ele entra na lateral, ele vai marcar o Yamal. Né, o Yamal, de cara, pra cima dele, ganha 2. Né, a primeira ele puxa pro canto aqui e finaliza. E o Courtois vai buscar. E na segunda ele consegue esperar um pouquinho, passar aqui pelo meio do 6 e do Mechele, né? Pra passagem do Oyarzabal, que finaliza, e o Courtois vai buscar também. Mas depois disso, o tal do 6 começa a marcar tão bem o Yamal começa a errar tudo. Não tem uma, basicamente, que ele ganha desse 6 aqui, que é o 18, né? Aqui uma jogada que alguns belgas pediram mão na bola, mas não tem como, porque na regra diz que se a bola vem assim, né, de um companheiro de equipe, a bola bateu na cabeça do Laporte e bateu na mão do Rodri, não é pênalti, não tem que marcar nada, segue o jogo. E eu só pensando, né? Cara, a Espanha tá bem, faz um jogo bom, controla a partida, mas é aquela coisa. O Jeremy Doku bota uma bola na frente, ganha um drible ali, mete um gol, vai ser complicado para eles meterem o golzinho deles, né? E conseguirem empatar o jogo. Pensei que a Bélgica talvez não estivesse tão longe de uma semifinal, o que seria impressionante. Quando de repente caiu o Courtois no gramado, né, rapaziada? Ele caiu, era alguma coisa na coxa esquerda dele, creio eu, né? E depois parecia que ele ia continuar no jogo, ele continua um pouquinho e pede pra sair. E ele sai, cara, ele sai chorando muito, né? Talvez por saber que poderia ser o último jogo de Copa do Mundo dele, talvez por saber que ele, mesmo se a Bélgica avançasse, ele perderia os próximos jogos, porque ele sentiu a gravidade da lesão. Ou talvez já meio que prevendo o que aconteceria, né? Porque o fato é que entrou o Lamens, né, que fez grande temporada no Manchester United. Ele meio que consertou o problema que o United tinha no gol, né, já há algum tempo. Enfim, com o Onaná passando lá, o Baindir falhando também, vocês lembram, né? Aí o Lamens chegou, deu muita segurança no gol do Manchester United. Só que hoje, cara, foi complexo, né? Aqui tem uma bola fantástica que o Rodri manda pro Yamal. O Yamal guarda ela, né, domina bem. E olha quem chega na frente do Yamal. O tal do 6 toma a frente, faz o jogo de corpo ali pra segurar a pelota, né? E consegue impedir o Yamal de progredir. Então o cara foi muito bem. Aqui outra coisa que eu queria falar, né? Que é a entrada do Mikel Merino no lugar do Olmo. Ele entrou com 85 minutos, cara. Eu tava assistindo na DAZN em espanhol, tá? Espanhol da Espanha. Os caras, eles estavam o tempo todo falando do Merino. Principalmente no segundo tempo, eles começavam a falar quando é que vem o Merino. Eles estavam falando da zona Merino, que segundo eles eram os últimos 10 minutos de partida. Que era depois dos 80 que o Merino ia entrar. E aí estavam falando, né, que o Merino ia entrar, ia resolver, que ele é o talismã, que ele tem a confiança da Espanha inteira.
aquela coisa toda. E o cara entra com 85 e no 87 ele já decidiu a partida. É inacreditável o que esse maluco se posiciona bem dentro da área para resolver jogos. Já tinha sido assim contra Portugal e agora a nossa querida seleção da Bélgica aqui numa falha de marcação, né? Porque deixaram o Pau Cubarsí muito livre, talvez não imaginando que o Pau pudesse mandar isso aqui direto pro gol, porque ele é zagueiro, aquela coisa toda, né? Mas o bicho acertou um petardo, só que assim, um petardo defensável, né? Porque a bola foi forte, mas ela veio de muito longe. O Lamens, creio eu, que tem a visão inteira do lance, não tem ninguém muito na frente dele, assim, impedindo de alguma maneira que ele conseguisse ver a pelota. Só que creio eu que ele tentou agarrar, só que ele não conseguiu. A bola dá uma rebatida nele aqui e sobra para o Merino, que como sempre foi o primeiro a reagir. Esse cara já entra na área sabendo que pode ter rebote, ele já corre pro rebote, né? Mesmo que o rebote não aconteça, tu pode ver o Merino se posicionando dessa maneira para aproveitar esse tipo de lance. E ele chega antes ali, com um detalhe de que poderia ser um gol fácil, né? Se tu olhar assim, mas eu acho que muito jogador mediano perderia esse gol aqui, tá? Simplesmente porque se o cara chuta reto ou chuta baixo, ele ia parar no goleiro. Com certeza que o Lamens estava na frente dele. O Merino tem não vou chamar de genialidade, a esperteza de levantar essa bola. Ele finaliza no alto para tirar do goleiro Lamens ali e acaba fazendo esse gol no que foi uma falha absolutamente grotesca do Lamens. Esse aqui não tem como defender, rapaziada. Acho que nesse nível assim de Copa do Mundo, aquela coisa, né? Entrou no momento do jogo em que quem falhasse menos ganharia. E a seleção da Bélgica sofreu com uma coisa... Não tem como prever, né? Não tem como prever. E assim que o cara falha dessa maneira, a câmera vai no Courtois. E o Courtois tá com essa cara aqui, velho, no banco de reservas. Imagina só, cara, imagina só. A questão é que o Courtois não só, estando saudável, provavelmente é o melhor goleiro do mundo ainda, né? Como no gol o primeiro gol da Espanha, eu entendo a interpretação de quem acha que o Courtois falhou também, tá? Pra mim é um pouco diferente, pra mim ele fez uma defesaça com a mão ali do jeito que deu, assim. Não tinha muito como ele colocar muito mais pro lado, né? A bola veio separada dele, né? Ele esticou um pouco a mão assim pra conseguir pegar, enquanto a do Lamens veio em cima dele. Ele tava com os dois braços assim pra segurar a pelota. E o Courtois, cara, fora aquele lance do primeiro gol também, ele tava muito bem na partida, ele pegou várias, né? Ele é um cara que, imagina, tu chega na cara do Courtois, só de tu saber que é o Courtois, tu já se treme, tu já sabe que tu tem que colocar a bola mais nos cantos, isso aí pode induzir ao erro. Só a presença do Courtois já faz diferença. A Bélgica, na Copa do Mundo, basicamente com um macete, né? Jogando com um truque ali, ilegal, que é ter o Courtois embaixo da meta. E aí o cara lesiona e o reserva dele faz isso aqui, cara. Olha, é uma tristeza pros belgas que eu vou te falar. Com certeza o Lamens entrou pra história da seleção belga, né? Entrou pra história, não da melhor maneira. Obviamente é uma pena pra ele, espero que isso aí não afete ele na temporada regular pelo seu clube aí, que ele consiga continuar jogando bem pelo Manchester United. Depois que a Espanha faz 2-1, que já era quase uns acréscimos, né? A Bélgica tem basicamente um lance de perigo, que é essa bela bola que o Raskin, né, ganha no meio campo, bota no Jeremy Doku, o Jeremy Doku toca no Salah Malekers. E, cara, eu não sei, o Unai Simon, que faz uma Copa boa, porque ele foi muito pouco exigido também, né? Mas faz uma Copa boa. O Unai Simon, o que deu na cabeça dele sair aqui? Eu não sei. Ele viajou. Não era pra ele sair nem em 1000 anos. Tem 2 defensores na área, tem mais um chegando aqui. Ele completamente errou a leitura do lance. Ele sai nos pés do Salah Malekers, o Salah Malekers tira dele e manda pra área. E, cara, eu não sei se dava pra ele mandar direto pro gol, se era a melhor alternativa ou não. Aí só ele vai saber, né? Mas o fato é que ele faz um passe muito bom pro Lukaku. Se o Lukaku faria esse gol, eu não sei. Mas que a bola ia chegar, eu acho que ia. Porque ela tava vindo meio que nas costas do Cucurella. Então pro Cucurella conseguir tirar essa bola, ele teria que meio que dar um coice pra trás, assim. Teria que se desdobrar de uma maneira que não é fácil de fazer. Eu acho que se essa bola vem aqui, o Lukaku teria o gol aberto só pra empurrar pro gol vazio. Só que o Laporte, ele meio que dá um voleio na bola aqui, né? Ele dá uma tirada pra trás, assim, e consegue afastar esse lance. E o Laporte, cara, se eu tivesse que fazer minha seleção da Copa do Mundo hoje, incrivelmente, né, nunca que eu ia imaginar isso antes da Copa começar, mas a minha dupla na seleção da Copa hoje é Laporte e o Upamecano. O Laporte fez uma partidaça mais uma vez, né? Impressionante aí a Copa dele. E acabou 2-1 pra Espanha, cara. Foi mais um jogo em que a Espanha não necessariamente amassa o adversário, né, mas joga melhor e principalmente fez com que o adversário não jogasse muito, né? Eles contiveram a Bélgica. É claro que a França contra o Marrocos jogou mais do que a Espanha contra a Bélgica. Porém, os jogos tiveram alguma similaridade, com a Espanha controlando a partida, criando as suas chances e o adversário basicamente mal jogando.
né? Hoje a Bélgica teve mais próxima de empatar aqui do que o Marrocos contra a França, obviamente. Mas tiveram similaridades na partida. E agora vamos ver, cara, porque olha, a Bélgica vai pra casa com uma campanha justa, digna. Acredito eu que ninguém vai falar em vexame nem nada. A Bélgica caiu pra uma seleção fortíssima que é favorita pra ganhar a Copa do Mundo. Fazendo uma boa Copa, a Bélgica se recuperou daquele início ruim, lento, né? E poderia ter levado pra prorrogação esse jogo se não fosse a falha do Lamens, né? Então acho que pra eles tá tranquilo, a Copa foi boa. E pra Espanha, eles tomaram o primeiro gol deles nessa Copa do Mundo, né? Eu tinha esquecido de falar isso. A Espanha foi vazada pela primeira vez e agora vai pegar a França, cara. Olha só, é difícil meio que saber o que vai acontecer nessa partida. Mas por mais que tenham dois times interessantíssimos, fortíssimos, o meio-campo da Espanha muito badalado, o ataque da França brutal. Por incrível que pareça, eu acho que esse jogo pode ter poucas chances de gol. Porque, no final das contas, as duas defesas também são bem sólidas. E eles conseguiram, em seus respectivos jogos nas quartas de final, anular o adversário. Então quem tá esperando um jogo lá e cá, Dembélé e Yamal o tempo todo, criando chances, chutando, papapá. Olha só, pode acontecer, e eu espero que aconteça, tá? Porque daí seria mais entretenimento. Mas eu não acredito que vai ser assim. Acho que vai ser um jogo difícil, truncado, sem muita chance clara, e que vai ser decidido por algum craque, assim. Vai ser um drible do Yamal, um chute do Mbappé, alguma coisa assim que vai decidir essa partida. Acho que tem bastante cara de repente um 1-0 para um dos dois lados aí. Não me arrisco dizer quem ganha, né? Assim, o meu coração diz que é a França, porque pra mim é o time que mais impressionou nessa Copa do Mundo. Mas obviamente é uma partida 50-50, né? Acho que seria maluquice falar que alguma dessas seleções é favorita ou muito favorita, né? Não é o caso. Acho que é 50-50, qualquer coisa pode acontecer. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria assim, 1-0 França, gol do Mbappé. É isso que eu acho que vai acontecer. Nas minhas contas, faltam apenas 6 jogos pra acabar a Copa do Mundo. Ou seja, já foram 98. Cara, eu já fiz mais de 70 pós-jogos aqui no canal. E pra continuar acompanhando a Copa do Mundo até o fim comigo, se você não for inscrito ainda, te convido a se inscrever aqui pra entrar pra nossa comunidade, beleza?